Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Soraya e aqui nesse canal eu quero dar dicas e sugestões para você de como ter uma alimentação mais saudável e um mundo mais sustentável. Hoje vamos falar de uma coisa que eu sempre vejo que muitas pessoas têm dúvida. Mas como eu faço com a minha despensa quando eu resolvo mudar a minha alimentação? Então, eu resolvi apresentar para você a minha despensa, que eu divido mais ou menos em 3 partes. E eu vou mostrar cada detalhe dela hoje aqui nesse vídeo para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, é o momento de você se inscrever para não perder nenhuma dica, porque tá vindo muitas novidades por aí. Quero começar mostrando para você como você pode organizar a sua despensa usando materiais que você tem em casa, que você não precisa gastar tanto dinheiro e que às vezes você até já jogou fora alguns sem pensar que poderia estar usando. Eu gosto muito de colocar os meus cereais, as minhas farinhas e as minhas leguminosas dentro de potes. Potinhos como esse, por exemplo. Esse aqui é um pote que é muito bonitinho, eu gosto e eu comprei. Mas não quer dizer que você precisa gastar dinheiro. E como você vai ver na minha despensa, eu não tenho só potinhos bonitinhos, assim todos organizadinhos. Eu tenho também potinhos que eu reciclo das coisas que eu compro. Por exemplo, esse aqui eu tinha comprado uma maionese e eu lavei e vou usar o potinho. Então você pode usar os potes à medida que você precisa para aquilo que você precisa. Esse é um outro potinho que eu também reciclei. E esse é bem interessante porque pela altura você pode sempre colocar algum outro em cima e assim ganhar espaço. Uma outra ideia, principalmente para as mamães ou para as titias que tem por aí, é pegar os potinhos que muitas mamães dão comidinhas para o neném. Sabe aquelas papinhas de neném? Pois é, vem os potinhos de vidro e ficam muito lindos para organizar os seus temperinhos. Eu sou uma pessoa que eu amo temperos, então eu tenho uma parte completa na minha despensa só de temperinhos. E esses potes aqui são ideais, porque se consegue empilhar um em cima do outro e você ganha espaço. E logicamente são potinhos que iriam acabar onde? No lixo, mas a gente recicla e assim a gente evita uma boa parte de lixo no ambiente. Eu, por exemplo, uso essa máquina para etiquetar todos os meus vidros. E essa máquina você pode achar tranquilamente na internet, Amazon, então basta procurar e geralmente tem uma oferta bem boa e também o preço não é tão alto assim. Mas se você não tem uma máquina como essa, lógico que você pode usar a sua criatividade e etiquetar os seus vidros da maneira que seja melhor para você. A minha despensa eu dividi ela em 3 partes. Então eu tenho uma parte onde eu coloco todos aqueles produtos que ainda estão ensacolados, estão ainda nas caixas. Então ali eu tenho alguns biscoitos que eu geralmente compro para usar, principalmente quando eu vou viajar, vocês já devem ter visto. E também farinhas que são ainda no pacote e tudo aquilo que é ainda ensaquetado que eu ainda não comecei a usar. Lá também eu coloco óleos, todas aquelas coisas que eu não preciso imediatamente usar. E fica um pouquinho longe da minha cozinha, porque eu tenho esse espaço, mas é lógico que você vai organizar o seu espaço de acordo com a sua realidade. Na minha cozinha, bem perto do fogão, eu gosto de deixar os meus temperos. Então são todas aquelas especiarias que eu gosto de enriquecer o meu prato. O bom desses temperos e dessas especiarias é que isso faz você usar um pouquinho menos de sal, colocando um pouquinho mais de tempero na sua comida. Como por exemplo, a páprica, que é uma coisa que eu uso muito na minha cozinha e que dá um sabor todo especial. Uma outra coisa bem interessante para se ter também são essas ervas secas, como por exemplo, a salsinha no período que você não tem, ou como no meu caso aqui que faz muito frio e nesse período eu não tenho ela fresca. Então é sempre bom ter esses temperinhos secos, como o tomilho, como a salsinha e também o orégano. O orégano é um outro coringa na cozinha. É aquilo que você vai colocar às vezes numa batata, que você vai colocar em cima de um macarrão e vai dar aquele cheirinho especial e vai dar aquela vontade de comer a sua comida. Então é muito importante você ter esses temperinhos na sua casa para poder diminuir o sal da sua comida. Na parte superior eu gosto de deixar as leguminosas e os cereais. As leguminosas,
como vocês sabem, elas são ricas fontes de proteínas, então eu gosto de ter uma variedade. Como no caso do feijão, que a gente pode ter muitas variedades. E aqui eu tenho um feijão típico daqui, e também tem o feijão branco, o feijão fradinho. Você pode ter vários tipos de feijão e vários tipos de cereais, que combinados juntos te dão todos os aminoácidos que você precisa para o seu corpo. No caso dos cereais, eu sempre gosto de ter o arroz, mas também gosto de ter a cevadinha e gosto de ter também o painço, que não é muito conhecido, mas é um cereal muito gostoso e muito versátil. Você pode fazer desde sopa até almôndegas. Do lado da minha cozinha, onde fica bem perto da mesa onde eu tomo café da manhã, eu gosto de deixar tudo aquilo que eu preciso para o meu café da manhã ficar bem mais nutritivo. Então eu vou achar ali os meus cremes de amêndoa, de amendoim, de pistache. Eu vou achar também todas as minhas frutas secas. Uma fruta seca que pra mim é um coringa, seja para tomar café da manhã, mas mesmo para usar em pratos salgados, é a castanha de caju. Porque vai desde você fazer um creme, mas também torrar e colocar em cima de um porridge ou de um iogurte. Uma outra coisa muito interessante que nunca falta no meu café da manhã é o cacau, porque te dá aquela energia para começar o seu dia. E eu adoro colocar ele no café junto com gengibre. Do outro lado, eu coloco as minhas farinhas. E eu gosto de organizar e etiquetar as farinhas em modo que eu veja o que eu tenho. Porque acontece muito da gente não ver o que tem e acabar comprando outro. E isso é sempre um desperdício, que às vezes a gente acaba jogando fora porque a farinha ela dá umas borboletinhas dentro que não ficam boas. E usar os vidros para armazenar as farinhas ajuda até nisso a diminuir essa quantidade de borboletinhas que dá dentro. Quando você for organizar e comprar suas farinhas, não quer dizer que você tem que comprar todas as farinhas que tem no supermercado. Já aconteceu comigo, então essa é uma dica que eu dou pra vocês, porque no início, quando eu comecei a cozinhar, eu gostava de comprar várias farinhas, mas nem sempre eu usava todas. Lógico que se você tem a possibilidade de comprar a granel, é bem melhor, que você pode experimentar cada uma das farinhas. Mas dê uma olhada qual a farinha é importante para você. Por exemplo, eu uso muito polvilho doce, então eu tenho sempre em casa o polvilho doce, a farinha de trigo integral e a farinha de grão de bico. Com a farinha de grão de bico, você pode fazer muitas coisas, desde um grão-melete até um doce. Então ela é muito versátil, então é uma farinha que eu acho indispensável na minha cozinha. Mas é lógico que você vai ter que ver quais são as farinhas que são indispensáveis para você. Por isso eu te aconselho a comprar pequenas doses, caso você encontre a granel, e assim você pode ver se é realmente o gosto e se serve para você. Outra farinha bem interessante da gente ter é a farinha de aveia. Por quê? Além de ser uma farinha muito proteica, ela é muito boa para fazer doces. E você pode encontrá-la também sem glúten, no caso de pessoas que não comem glúten. Então é uma farinha que eu também aconselho a vocês. E na última parte eu coloco os macarrões, que eu compro de tipos variados porque é a base da cozinha e o meu marido come todos os dias. Para fechar o nosso vídeo, eu gostaria de dar 3 conselhos a vocês. O primeiro conselho é: prove cada coisa e para saber se é interessante para você. Porque nem tudo aquilo que eu gosto e que eu tenho na minha despensa quer dizer que vai do seu gosto. Então, compre pequenas porções e prove. Uma outra coisa é sempre fazer uma lista de supermercado antes de fazer sua compra da semana ou do mês. Porque acontece muito da gente se empolgar, eu estou falando porque já aconteceu comigo, e começar a comprar muitas coisas e às vezes aquilo que você já tem. Então, a dica para poder manter a sua despensa sempre com tudo aquilo que te serve é fazer uma lista de compra. E a terceira coisa é sempre, se você puder, comprar a granel e armazenar tudo nos seus potinhos de vidros. Porque isso vai ajudar o ambiente e vai ajudar também a sua cozinha a ficar mais organizada. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque assim a gente vai poder alcançar muito mais pessoas para o mundo sustentável.